A sabedoria da transformação. Monja Coen. Somos o tempo. Certo dia, o monge Nhojo pediu ao abade do mosteiro a honra de limpar as privadas. O abade disse: "Se você me responder como purificar o imaculado, a posição é sua." O monge sentou-se em meditação por 1 ano. Não conseguia encontrar a resposta. O abade o chamou e novamente perguntou: "Sobre nossa conversa, diga-me, como pode purificar o imaculado?" "Mestre, por mais que eu pense, não consigo entender." E o abade lhe disse: "Se você conseguir se libertar das velhas amarras de sua mente, entenderá." Por mais 1 ano o monge meditou. O abade o chamou novamente. "E agora? Como purificar o imaculado?" "Entendi, mestre. Purificar." O mestre bateu nele antes que continuasse a falar. Anos mais tarde, esse jovem monge, com tanta dificuldade em responder ao mestre, tornou-se um dos maiores expoentes do Zen budismo na China. Esse exemplo serve para nos lembrar de que, mesmo quando temos dificuldades em compreender, não quer dizer que jamais iremos entender. O amadurecimento de um ser humano é como de uma planta, de uma flor. Não podemos forçar para que se abra, pois suas pétalas quebrariam. Às vezes, ficamos impacientes com pessoas próximas de nós, como se tivesse a obrigação de entender, de perceber, de amadurecer o seu olhar maior. E nos esquecemos de que tudo tem seu tempo. Dogen Zenji, fundador da ordem Sotoshu e discípulo de mestre Tendo Nyojo, o monge da história anterior, escreveu que somos o tempo. Não existe alguma coisa chamada tempo separada de nós, de nossa vida. Para fins didáticos, fazemos uma linha. No centro, colocamos o 0. Do lado esquerdo, o sinal de menos. E do direito, o sinal de mais. Mas o tempo não tem essa linearidade aparente do esquema didático. Há o antes e o depois, mas ambos se manifestam no agora. Sem o antes, não estaríamos aqui. Estar aqui é criar condições para o depois. Entretanto, o depois nunca chega, pois estamos sempre no agora. E o antes nunca volta, porque estamos no agora. Quando o jovem Nhojo pede para limpar as latrinas do mosteiro, ele está pedindo para fazer o trabalho mais desagradável de todos. As latrinas tinham pequenas portas laterais, através das quais os monges retiravam as fezes e a urina utilizando conchas enormes e as colocavam em recipientes de couro ou de tecido resistente. Depois de encher os recipientes, tinham de carregá-los a um local distante para evitar que causasse doenças aos praticantes. Era um trabalho pesado e desagradável. Na Índia, apenas os párias o faziam. Contam os sutras que certa vez, Shakyamuni Buda caminhava pelas ruas estreitas de um vilarejo antigo quando o limpador de privadas o viu. Ele carregava o saco de dejetos. Era um pária. Segundo a lei daquela época, nem mesmo sua sombra poderia tocar a sombra de uma pessoa de outra casta. Ele não era considerado um ser humano, era chamado de não-humano. Buda percebeu a aflição do moço e continuou avançando. Aflito, o jovem tropeçou e deixou cair todo o saco no chão, que se rompeu. Temendo por sua morte, baixou a cabeça e, com as mãos em prece, pediu perdão. Buda se aproximou, segurou suas mãos, levantou-o do chão e fez dele o primeiro monge sem casta. Inclusão total. Nos mosteiros zen budistas, os monges designados a ser líderes dos noviços devem se responsabilizar pela limpeza das privadas. Na verdade, quando o jovem Nhojo pede para limpá-las, está pedindo pelo cargo de confiança do abade. Por isso, o mestre lhe lança a pergunta: como purificar o imaculado? Pergunta que o leva à prática incessante durante 2 anos. Quando se sente pronto a responder, o abade o faz calar. Não eram palavras e explicações que o mestre pedia, mas um gesto simples e verdadeiro por meio do qual pudesse revelar a verdade sem a ferir. No século passado, houve um mestre zen bem interessante no mosteiro sede de Sonjiji. Certa feita,
Sojiji. Certa feita, enquanto ele limpava o jardim, um monge elegante chegou perguntando onde poderia encontrar o abade. O mestre apenas apontou para a porta principal do mosteiro. Momentos depois, recebeu o visitante em sua sala e o monge nem percebeu que o abade era a mesma pessoa a quem ele havia pedido a informação. Presos às aparências superficiais, muitas vezes deixamos de ver a realidade assim como é. Watanabe Zenji, esse era seu nome, também tinha outras manias. Jamais permitia que outras pessoas limpassem seu banheiro e sua privada. Muitas vezes pediam-lhe permissão para fazer a limpeza, mas ele recusava. Limpo o que sujo. Mas o que é sujeira e limpeza? Sorria e continuava nas tarefas simples da vida diária. Sua vida tem sido um exemplo para muitas gerações.